Eu não tenho por costume fazer vídeos de resposta porque raramente isso acrescenta alguma coisa em termos do debate das ideias. Além disso, pode ser entendido como um desrespeito a outra pessoa, a pessoa a quem eu estou respondendo. Discutir pessoas é uma besteira sem tamanho e, algumas vezes, é isso que se vê por aí. Uma pessoa criticando a outra apenas pelas views no YouTube que isso gera. Mas resolvi abrir uma exceção nesse vídeo por dois motivos. Primeiro porque o assunto é muito interessante, faz parte dos pontos centrais pelos quais me tornei anarcocapitalista, vou explicar isso em detalhe mais adiante, e também porque faz um bom tempo que eu toquei nesse assunto com profundidade, foi no vídeo Por que o Estado vai desaparecer? Sim, eu sempre falo que acho que o Estado vai acabar devido à informação descentralizada, mas existe toda uma explicação nesse vídeo sobre isso. Eu não falo isso só por falar, não. Tenho um grande respeito pelo Cogos, tanto como pensador anarcocapitalista, ele tem alguns vídeos com ideias geniais realmente, e também como um grande divulgador dos ideais libertários. As duas coisas não necessariamente andam juntas, mas no caso dele, ele conjuga bem essas qualidades. Dito isso, lógico que tenho pontos de discordância com as ideias dele também. Isso é mais do que esperado em uma comunidade libertária. Somos individualistas por natureza, e é quase certeza dizer que nenhum libertário pensa exatamente igual ao outro. Cada um tem seus pontos de vista próprios, e isso é o que faz a força do libertarianismo. Mas acho que a oportunidade que foi dada na entrevista dele com o MBL, que trouxeram esse assunto à tona, aliás, agradeço aos amigos Leo Smile e Gabriel Moraes, que mandaram os pimbas, foi bacana o assunto ter sido debatido lá, mas fiquei frustrado porque certamente ninguém ali viu o meu vídeo com a explicação do porquê eu acho que a informação descentralizada vai derrubar o Estado. Todos partiram apenas da informação contida na frase "a informação distribuída vai derrubar o Estado". Então acho que existe uma oportunidade bacana de explicar em mais detalhes os pontos levantados. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Afinal, como a informação distribuída vai derrubar o Estado? Logo, o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal foi abordando justamente esse ponto. Depois eu fiz mais um chamado O que é o custo de transação, em que detalhava a lógica e a matemática por trás dessa minha afirmação. Infelizmente, esse segundo vídeo teve muito poucas visualizações, creio que devido ao título não ser muito convidativo. Então eu fiz um terceiro vídeo, que era basicamente o mesmo do segundo, só que com o nome Por que o Estado vai desaparecer? Novamente explicando essa lógica. Felizmente esse teve uma repercussão melhor. Mas esse assunto foi o que me motivou a falar sobre anarcocapitalismo e mesmo a me tornar um anarcocapitalista. Porque considero de fato que é uma objeção válida feita por alguns socialistas que dizem que, embora o anarcocapitalismo seja ético, seja a melhor organização social possível para uma sociedade, não seria simplesmente viável porque a maior parte das pessoas prefere viver em um Estado. E isso é um fato. Se nada mudar, se a sociedade continuar como sempre foi, é uma besteira achar que algo tão central na sociedade moderna como o Estado mudaria de alguma forma. E o fato da maior parte das pessoas acreditarem em alguma coisa, dá sim uma força grande para essa coisa. Simplesmente porque as pessoas acreditam nela, seja o que for. Não importa se a coisa é ética ou não, não importa se a coisa é verdade ou não, se muitas pessoas acreditam nela, você vai ter que conviver com ela. Na história, quando a maior parte das pessoas acreditava realmente que o faraó era o deus na terra e era ele quem fazia o Nilo transbordar e as colheitas serem fartas, lógico que existiam egípcios libertários que olhavam para a cara do Akhenaton e riam. Para, né? Esse mané aí é só um mafioso que controla todo mundo com mentiras. Fica inventando um monte de lorota para os outros egípcios gadosos para roubarem impostos. Certamente existia esse cara. Mas seres humanos são seres gregários. Quando essa pessoa, para viver, é obrigada a conviver com dezenas de outros egípcios gadosos, é impossível ela conseguir se livrar totalmente do Estado. E, se em algum momento ela se tornar uma ameaça real para o Estado, ele pode simplesmente sacrificar aquela pessoa para o deus Amon-Ra, ou sei lá como é que eles fazem, dizendo que vão melhorar a colheita no ano seguinte com isso, ou sei lá qual a desculpa que os egípcios usavam para sacrificar seus dissidentes. Mas a questão, como eu ressalto no vídeo, é que sim, algo mudou. Na verdade, algo vem mudando nos últimos 300 anos da história humana. O que tem mudado é que cada vez temos mais acesso à informação. A informação está mais descentralizada e mais universal. Primeiro, a universalização da escrita e da leitura, que antes era apenas uma pequena minoria que sabia ler e escrever, e isso foi aumentando ao longo do tempo. Depois a imprensa.
a possibilidade de se imprimir livros, dava para muito mais gente ler livros. Depois as tecnologias de transmissão de informação, telefone, telégrafo, rádio, televisão, têm progressivamente tornado a informação mais barata, mais rápida e mais distribuída, mais acessível. Me parece claro que essa revolução tecnológica tem tudo a ver com a diminuição do poder do Estado que já observamos há algum tempo. Saímos de monarquias absolutistas, onde o rei podia fazer basicamente o que ele quisesse, ele era a representação de Deus na Terra. Saímos disso para monarquias iluministas, para repúblicas, para o Estado democrático de direito. Partimos de uma sociedade em que o comércio sempre foi algo restrito, com grande parte da população vivendo de subsistência na lavoura, para uma sociedade em que o comércio é amplo e praticamente todas as pessoas do mundo têm acesso a produtos e serviços de outras pessoas. Então, de fato, já podemos ver o fenômeno que eu apontei no vídeo, do enfraquecimento do poder hierárquico do Estado e fortalecimento das relações comerciais transacionais distribuídas, em virtude da alteração no custo de transação. É importante ressaltar que essa teoria do custo de transação não é minha, é de um economista americano chamado Ronald Coase. E eu não sou nem sequer o primeiro a apontar essa correlação entre informação distribuída e capacidade de coação estatal. Mas se essa mudança tem sido gradualmente sentida ao longo dos anos, dos últimos séculos, particularmente de uns 30 anos para cá, essa curva de aumento da informação, de barateamento da informação, teve uma inflexão absurda. É questão de mera lógica imaginar que esse processo de aumento do poder do comércio e diminuição do poder do Estado só tende a se acentuar, e se acentuar de forma dramática. Mas vamos ao que foi discutido na live do MBL com o Cogos e minhas respostas a isso. Lil Smile doou R$2, valeu Lil Smile. Depois Gabriel Moraes doou R$5. Cogos, como você acha que cairá o Estado? O canal ancap.su diz que a descentralização de informação tornará impossível ao Estado manter a coerção social. Eu discordo do ANCAP-SU, porque enquanto o Estado tiver o psychological grip, enquanto as pessoas apoiarem a existência desse aparato, ele vai continuar existindo. E caso as pessoas deixem de apoiar, o Estado ainda pode se valer da força física. Mas o que ele está falando é justamente isso. Com a descentralização da informação, as pessoas teoricamente vão encontrar a graça chamada vamos refutar esse cara tá absurdamente. Mas por mais que a descentralização avance tecnologicamente... É errado. Por mais que haja Por mais que haja um avanço tecnológico institucional capaz de difundir a descentralização em quase todos os setores da atividade humana, ao mesmo tempo essa atividade tecnológica vai criar outras atividades humanas. Então, nunca vai ter descentralização em tudo. Sempre vai ter alguma desculpa em alguma atividade humana que ainda não foi descentralizada para que o Estado haja. Então, o Estado sempre vai estar um passo à frente, a não ser que ele seja deslegitimado moralmente. Então não adianta ter avanço tecnológico e institucional enquanto não tiver avanço moral. Lógico que sempre haverá atividades monopolistas. No meu vídeo sobre identidade, eu até ressaltei isso. No próprio vídeo sobre o governo acabar, eu ressalto que ele não vai acabar totalmente, mas vai ter o poder coercitivo tão ínfimo, perto do que tem hoje, que, suspeito, vai se tornar algo como a Igreja Católica. A Igreja Católica tem lá um monte de regras coercitivas, você não pode se divorciar. Eu sou divorciado há mais de 10 anos, mas na igreja eu ainda sou casado. Da mesma forma, acho que o Estado vai continuar existindo, mas não como é hoje. Compare a Igreja Católica de hoje com a Igreja Católica da Idade Média. Naquela época, cometer um pecado era fogueira. Não importa se você era católico ou não, você seria punido. A Igreja Católica já teve capacidade de coação tão forte, ou talvez até mais forte, do que o Estado tem hoje. Hoje, em tese, você só é punido se for católico e se realmente acreditar na igreja. E por que a igreja já perdeu esse poder coercitivo? Ela é maior que o Estado, ela tem uma abrangência maior no mundo todo e é muito mais rígida, absolutista mesmo. Isso torna para ela ainda menos possível manter o controle numa sociedade de informação descentralizada. Quando a informação começou a fluir mais facilmente lá pela década de 1950, a igreja perdeu sua capacidade de coação. O Estado ainda mantém sua capacidade de coação porque é menor em termos de abrangência cultural e se transformou em uma organização menos rígida, menos coercitiva. Sim, o Estado é violento e coercitivo hoje, mas já foi muito pior no passado. Tudo tem a ver com o custo de transação, como expliquei no vídeo. Enquanto o custo de administração for menor que o custo de transação, o Estado vai ter papel relevante porque será a melhor escolha para a maior parte da população.
No momento que o custo de transação é menor que o custo de administração, isso muda de figura. O custo de administração católico é altíssimo, por isso o poder da igreja foi minado primeiro. O custo de administração estatal é bem mais baixo e flexível, pode ser alterado, então ele vai levar um pouco mais de tempo. Mas a informação descentralizada vai derrubar os dois custos. Expliquei lá no outro vídeo o que são esses custos, de que eles são compostos, quais os elementos, e que, embora todos os custos caiam com a informação distribuída, o custo de transação cai muito mais rápido que o custo de administração. Com relação ao uso da força, como já falei em outro vídeo também, é uma besteira. O uso da força só é útil quando na forma de uma ameaça. Usar a força para manter a população inteira na linha é impossível. Vai colocar um guarda do lado de cada pessoa do país? Não tem como. Não tem como ter um guarda para vigiar 1000 pessoas. Ainda seria muito caro. Força é algo que só é útil como blefe, como ameaça. Usar de fato a força é impraticável, absurdamente caro e inefetivo, como o tráfico de drogas demonstra seguidamente desde quando o governo resolveu fazer o showdown com eles lá na década de 1970. A famosa guerra contra as drogas, que já consumiu milhões de diversos países e até aqui estima-se que reduziu o consumo em menos de 3%. A tecnologia sem moral, que o Anatoly France já nos alertou, ela vai resultar no Mengele fazendo experiência com o judeu. Então, você vê, nós temos os bitcoins. Nossa, agora sim, agora nós vamos vencer o Estado, porque a moeda vai ser descentralizada. Tem o Marco Sintra, que sempre se posicionou como um liberal, querendo regular os bitcoins, e tem otários, como o Osterman, otário, que declara os bitcoins. Vai pro inferno! Imbecil. Então sempre vai ter um safado como o Sintra e um imbecil como o Osterman. Mas cara, talvez ele não declare, talvez ele fale que ele declare. Não, Ele como pessoa, que é pior, ele é... uma parte. Não, mas O que é tá pior, na né? declaração dele no TSE. Tudo bem, é uma parte. Como é que você sabe se ele declara tudo? Mas qual a diferença? Ele declara pouco, ele declara muito, só você pra quer ele essa falar, moral? o Bitcoin eu declarei. Mas é questão moral. Questão moral é verdade. Questão moral. Mas só esse ponto que ele colocou, eu acho que a situação é pior hoje do que antes. Houve uma descentralização do acesso à informação, mas nunca a informação foi tão concentrada por causa do Big Tech dessas empresas. E a amarração delas com a máquina estatal vai acontecer em algum momento. E pior, a gente vai ver agora as distopias que a gente está vendo na China agora. O Sesame Crack. O Renan coloca um ponto que eu vou reforçar mais adiante, que é o fato de que estaria havendo uma concentração de informações. De fato, a possibilidade de coletar informações de todas as pessoas é cada vez maior hoje em dia. Não só governos, mas empresas privadas também acumulam uma enorme quantidade de informações sobre as pessoas. E até você pode fazer isso. Na Dark Web tem bancos de dados de CPF do governo, com todas as informações pessoais sobre todos os brasileiros que têm CPF, à venda por uma merreca. Mas ter informações não ajuda o Estado, porque a dificuldade não é ter informações das pessoas, é passar informações para as pessoas, é convencer as pessoas de algo. Por exemplo, pega o caso do Cambridge Analytica. Vocês lembram desse caso, certo? Uma empresa inglesa de coleta de informações pessoais no Facebook, que foi acusada de manipular as eleições americanas. Esse caso até amornou agora. Num primeiro momento foi tratado como um absurdo dos absurdos, um escândalo, mas ainda foi porque era a reação da esquerda à vitória do Trump. Tinham que achar um culpado para isso. Depois que se entende realmente o que aconteceu, foi muito menos crítico. Como eles pegavam esses dados? Bom, eles faziam pesquisas no Facebook. Você tinha uma série de perguntas e que você respondia. Em alguns casos, eles davam até um trocado para quem respondesse o questionário deles. Era uma pesquisa igualzinha a essas que o IBGE ou Datafolha fazem, só que no Facebook. Não houve quebra de confidencialidade alguma. As pessoas voluntariamente aceitavam entregar seus dados para a empresa ao fazer a pesquisa. Igual quando você entra em qualquer aplicativo do Facebook e ele pergunta: o aplicativo X está querendo ter acesso aos seus dados Y, Z e W. Você aceita? Se você clicar sim, você autorizou. A grande sacada dessa empresa, da Cambridge Analytica, é que ela bolou um algoritmo maneiro que identifica pessoas em dúvida. Então, por exemplo, se você quer vender o shampoo da marca A, você já tem um mercado para sua marca, já tem os seus clientes. Então, lógico, não faz sentido fazer propaganda para quem já é seu cliente, é desperdício de dinheiro, o cara já está comprando o seu produto. O seu maior concorrente é o shampoo B. Você sabe também que não vale a pena fazer propaganda para o consumidor do shampoo B que está satisfeito e gosta do shampoo B. Vai ser desperdício de dinheiro, o cara está satisfeito.
A forma mais eficiente de você gastar o seu dinheiro em propaganda é fazer propaganda para as pessoas que estão em dúvida. Essa é a grande sacada da Cambridge Analytica. Tanto clientes seus que estão em dúvida e poderiam trocar o seu produto pela marca B, então faz sentido você fazer propaganda para esses, para manter eles como clientes seus, e também para os clientes do shampoo B que estão em dúvida. Esses têm uma chance maior de trocar de marca, de passar a usar o seu shampoo A. Veja que não tem nada de errado aí, ninguém violou nada de ninguém. Houve só uma economia absurda de dinheiro em propaganda, porque agora eles podem atingir só as pessoas que realmente têm chance de serem impactadas por aquele anúncio. Agora, substitua shampoo A e shampoo B por candidato A e candidato B e veja de onde eles tiraram esse negócio de manipulação. Sim, a propaganda eleitoral, a propaganda política fica muito mais eficiente, mas ninguém tem técnicas de manipular a mente das pessoas com mensagens subliminares, não é nada disso. Eles só identificam quem está na dúvida e fazem propaganda para essas pessoas. Então, ter informações é sem dúvida algo poderoso. Você com pouco dinheiro consegue fazer uma propaganda altamente efetiva, mas tem muito menos impacto do que pode parecer. Essa ilusão de que pessoas com seus dados conseguem magicamente fazer você mudar de ideia é só isso, uma ilusão. Lógico que um Estado coercitivo como o chinês pode impor um controle forte sobre seus cidadãos. O Estado brasileiro também já faz isso, faz milhares de cruzamentos na hora de você fazer o seu imposto de renda. Mas lembre-se que, dadas as ferramentas corretas, é sempre possível contornar esses mecanismos. Hoje, isso ainda requer um alto grau de conhecimento técnico, poucas pessoas conseguem. Como poucos sabiam dividir e multiplicar na Idade Média, conhecimento técnico tende a se tornar trivial. O indivíduo querendo fugir do controle do Estado, cada vez mais ele tem essa possibilidade. Cada vez mais gente vai ter essa capacidade. Instalar uma VPN já foi algo que alguém contratava uma empresa para fazer a instalação. Hoje em dia é um app que você instala no seu celular. E sim, já existem esses apps até para chineses que conseguem contornar os firewalls de lá. Ainda não é fácil, nunca vai ser 100% sem problemas, mas é cada vez mais fácil e mais eficiente o indivíduo, se ele quiser, fugir da vigilância do Estado. Lembra que eu acho que essas coisas como Uber vão existir por um tempo, mas sempre vão estar à mercê do Estado. A tendência mesmo é Arcade City, que é tipo um Uber peer-to-peer, ou seja, não há um servidor central, não há uma empresa central. O app no seu celular fala com a rede diretamente com o app no celular do motorista, usando um algoritmo de votação baseado em blockchain, combina a corrida, faz o pagamento em bitcoins ou outra moeda criptográfica. Nem que o Estado queira tributar isso, ele não tem como. E isso é melhor tanto para o passageiro quanto ao motorista, porque elimina o overhead tanto da empresa, do Uber em si, quanto o overhead do governo. Fica muito mais barato. Poucas pessoas ainda usam esses aplicativos distribuídos. Claro, como eu disse, ainda é tecnicamente uma coisa difícil. Então isso por enquanto não faz diferença, mas à medida que mais e mais pessoas começarem a usar esses aplicativos, quanto mais esses aplicativos ficarem simples de instalar e usar, o governo não vai nem perceber o que está acontecendo. Em um determinado momento, quando isso virar a tecnologia corrente, quando virar o Facebook, o WhatsApp da vida, quando o governo perceber já era, não tem como controlar o mercado. Ele vai poder continuar parindo leis, cobrando impostos, mas ninguém vai pagar nem obedecer a menos que queira. E existem aplicativos distribuídos desse tipo para tudo, desde venda de mercadorias, transações com moedas virtuais e tudo mais. Até empréstimo você consegue pegar dessa forma. Muito mais. Os fluxos de informação são Vamos seguir o debate, que já são 4 horas da manhã no meu... Não. Você está pensando em informação financeira Vamos de empresa, continuar aí. pensando em informação mesmo. Mas Tipo, olha, é que seja não- contra o Estado por causa Não, disso. mas na prática, não é só a privacidade. As tuas relações comerciais, as tuas relações humanas, Sim. elas são formais. Mas calma. Elas são transformadas em dados. Sim. E esses dados eles estão cada vez mais concentrados em menos agentes. E cada vez mais esses dados estão sendo cruzados. Esse tipo de concentração nunca houve na história Mas da peraí, humanidade. você não acha, por exemplo... E isso é perigoso pra caralho. Você não acha, vamos lá, Sim, por hoje exemplo, o você não acha que nos anos 90, vamos supor, se eu sou um cara que eu quero espalhar uma informação X, eu quero informar que essa mesa é preta, eu tinha muito menos chance de falar isso para mais pessoas do que eu tenho hoje? Sim, Então, isso eu acho que é um combate justamente à centralização de informação. Eu não tô falando cruzamento de dados financeiros de empresas, imposto É de que não é renda, só caralho. financeiro. O Arthur tá certo, ele viu a coisa pelo lado certo. O problema não é o governo coletar dados, o desafio do governo é convencer as pessoas a participar dele, convencer as pessoas de que o Estado é uma boa ideia, que ele está aí para ajudar, que ele é uma coisa positiva.
esse sempre foi o foco do governo, porque essa é a forma mais barata de se manter o controle social. Força é muito caro, ninguém mantém controle social pela força. Só o convencimento mantém isso. Quando a informação era hierárquica, era altamente eficiente o governo comprar um spot no meio da novela da Globo para fazer propaganda. Você coloca o seu ponto de vista, o seu frame, e havia muito poucas pessoas que pudessem contestar esse frame, contestar essa notícia colocada lá. Agora a coisa mudou. Qualquer propaganda barata que o governo ou a oposição colocam na televisão é discutida a exaustão no Facebook. Ninguém toma propaganda nenhuma pelo valor da capa dela. Todo mundo vai discutir aquele assunto. O poder do governo de convencer as pessoas agora diminuiu muito. E se a pessoa não está convencida a participar do governo, é fácil para ela sumir do radar. Bem, é menos uma pessoa coagida pelo governo. O que eu digo é o seguinte, todos os dados são concentrados. Mas cara, vamos supor, A tua hoje... conversa de WhatsApp, quem disse que o Zuckerberg não tem acesso a ela? E daí? E daí? Isso não significa que ela não é uma ferramenta que me dá mais poder para falar com mais Lógico, pessoas. não, ela também te dá mais... Vocês estão usando o mesmo significante de significado. Vai lá. O negócio é o seguinte. O que você acha, Pedro? Você tem que entender o Estado como também uma técnica e uma tecnologia. E do mesmo jeito que as técnicas e as tecnologias estão evoluindo em serem mais eficientes, serem mais eficazes, o Estado, na sua tendência, né, de crescer, na sua tendência de controlar as pessoas, também está se profissionalizando e está se tornando exponencialmente cada vez melhor em fazer isso. Mas e você acha aí, que talvez exista um ponto de inflexão aonde a tecnologia, né, e a técnica do Estado chegue nesse ponto e as tecnologias disruptivas, como por exemplo o Bitcoin, não consigam mais quebrar esse ponto, essa eficiência do Estado, que é o que a gente está começando a ver acontecer na China. Talvez a China esteja rumando para esse ponto de inflexão. E aí a gente tem um problemão. Mas eu acho assim... Lógico que o Estado também se beneficia com a tecnologia. Mencionei isso inclusive no vídeo. O custo de administração, que é o custo do Estado, diminui fortemente com a tecnologia da informação. A questão é que o custo de transação, o custo do comércio, diminui muito mais. Expliquei o porquê lá, está tudo discutido lá matematicamente no vídeo. No final, é o componente de risco de longo e curto prazos que faz a diferença. Transações comerciais tendem a ser atômicas. Você compra um produto hoje, usa ele, amanhã compra outro. O Estado precisa tomar decisões com uma constância maior, com um tempo maior. A informação ajuda muito em ambos os casos, mas a informação ajuda muito no primeiro caso e só ajuda só um pouquinho no segundo. Por isso, cada vez mais o custo de transação diminui em relação ao custo de administração. E isso torna inevitável que seja muito mais fácil para alguém contornar o Estado do que é para o Estado impor um controle sobre aquela pessoa. A questão original foi, você acha que hoje você tem mais ou menos acesso à informação? Eu acho que hoje a gente tem mais. Mas eu acho que qual, não é a informação. A informação, óbvio que você tem mais, mas a qual informação? A informação espontânea que as pessoas quiserem Não, mas propagar. Mas você tem que entender o seguinte, que hoje as empresas de mídia tradicional e escolas, que são estruturas hierárquicas de distribuição de informações, controlam o que é informação válida e o que é fake news. Em uma estrutura hierárquica de informações é fácil definir isso. O cientistão lá em cima prova que comer ovo aumenta o colesterol, sei lá. Essa informação anda na cadeia hierárquica oficial. Se o seu vizinho falar que isso é falso, você vai rir dele. Olha aqui, falou no Jornal Nacional, é verdade. O fato deles estarem preocupados com a fake news é justamente o sintoma de que perderam essa batalha. Porque, não se engane, muitas das informações transmitidas pela forma hierárquica também são falsas. Hoje não é mais assim. O cientistão lá do governo continua falando a verdade sacramentada de que o nazismo é de direita. Mas agora você tem milhares de pessoas com argumentos muito melhores que esse cientistazão lá, argumentos que fazem muito mais sentido, te mostrando que isso é uma besteira. Que ou o nazismo é de esquerda, ou na melhor das hipóteses é uma terceira via. O que mudou? Mudou a informação descentralizada. O Renan e o Arthur, o próprio MBL, devem sacar isso. Não foi só a revolta com a Dilma e o PT que catapultou eles. Foi a informação descentralizada. O fato de que, mesmo com todos os cientistazões lá colocando a verdade imutável deles, eles conseguem agora colocar um outro ponto de vista, e as pessoas vão ouvir esse ponto de vista. Lógico, isso abre porta também para idiotices como terra plana, antivacinas. Sim, isso é um fato. Mas como expliquei no vídeo meu, tem um vídeo chamado A Terra é Plana, embora isso seja uma besteira, isso não é necessariamente ruim. Fake news
não é um problema que vai ser resolvido de alguma forma. É uma nova forma de distribuir informações que veio para ficar. É bom os cientistazões lá do topo da cadeia acadêmica se prepararem para montar bons argumentos para sustentar o que falam. Porque dizer que isso e é isso porque eu falei que é, não vai colar não. Fatos são fatos, lógico. Se alguém frauda uma informação, isso é uma falsidade, mas na própria rede você consegue apontar isso rapidamente. Aqueles memes que o pessoal do PT coloca, não, que a gasolina era 2,50 na época do Lula e agora é 5 reais. Todo mundo vê que isso é falso, é rápido. Agora, opiniões sobre fatos não está escrito em pedra, não tem como estar. Opinião é sempre algo que pode ser questionado. E vai ser cada vez mais questionado daqui para frente. O Estado, lógico, quer controlar isso. Lógico, esse papo todo de fake news é o Estado querendo retomar a narrativa. Olha, acredita na minha notícia. Não importa se ela é falsa ou verdadeira. O Estado vive colocando notícia falsa por aí. A televisão vive inventando notícia falsa. Os jornais, a escola. Não interessa. A questão deles é que eles querem a narrativa deles se mantenha válida, as pessoas acreditem neles e não no coleguinha que está comentando no Facebook. O Estado quer controlar isso, mas está falhando miseravelmente. E não é só aqui não, tá? Está falhando no mundo todo, até na China. O Estado, nesse sentido, um Estado totalitário, ele vai também ter acesso a essa tecnologia, ele vai começar a entender as pessoas, de alguma maneira, melhor que elas mesmas. E ele vai conseguir fazer que você tenha interesse por informações que não são nocivas ao Estado. Nesse sentido, ao Estado totalitário. E aí você tem um problemão, que é o que a China está se propondo a fazer. A gente não sabe se ela vai conseguir fazer, mas com os programas de engenharia social que eles estão tentando fazer através de inteligência artificial, eles estão se propondo a fazer isso. Sim. Fala aí, Renan. Quem aqui viu o debate do Zizek com o Jordan Peterson? Para mim o Zizek ganhou os debates justamente nesse ponto aqui. O Zizek falou, eu sou um pessimista que está acontecendo com o mundo. Enquanto que o Jordan Peterson estava com um discurso, que é um discurso que a comunidade liberal usa, um triunfalismo capitalismo, nunca tínhamos tantas pessoas da pobreza, tal, legal, bacana. Mas o futuro não necessariamente é bacana. O futuro que está pintando aí, e os exemplos de maior sucesso, inclusive de crescimento econômico que a gente está vendo, são esses sistemas onde o Estado high-tech, altamente monitorado, e as tecnologias estão levando a gente para isso. Não está levando a gente para uma puta liberdade, está levando a gente para um monitoramento total e restrito. Porque tem o argumento moral que o Cogos colocou. Que é um problema, as pessoas tendem a sacrificar a liberdade por segurança, por outras coisas. Pessoas tendem a sacrificar liberdade pela segurança. Sim, é um fato. Principalmente quando é a liberdade dos outros pela sua segurança. Muitas fazem essa escolha ruim porque a nossa capacidade de avaliar riscos é limitada. Mas até nisso, a liberdade vai ajudar. Um caso que aponto sempre é que todas as leis de trânsito vão se tornar obsoletas claramente em pouco tempo, porque ninguém mais vai guiar carros. Carros autônomos são uma realidade. Essa grande fonte de poder que o Estado tem hoje, chamada Código Nacional de Trânsito, que se alimenta do medo, quando eu guio, eu tenho medo do que os outros motoristas estão fazendo, isso vai acabar. Carros autônomos são muito mais seguros que os carros guiados por humanos, não vão estar isentos de acidente, lógico, mas toda a forma de coação que existe hoje com indústria de multas e coisa e tal vai acabar. É muito importante notar que eu estou citando várias tecnologias aqui, mas eu não quero dizer que são essas tecnologias que vão derrubar o Estado. O meu ponto é a distribuição da informação matematicamente diminui o custo de transação e torna inviável o Estado fazer o controle. Sempre quem usar tecnologia descentralizada vai conseguir fazer as coisas de forma mais barata, a ponto de fugir do controle do Estado. Então, pode ser que sejam outras tecnologias, pode ser que não seja nem Uber, nem Arcade City, nem carro autômato, mas é inevitável que alguma tecnologia, que talvez ainda vá surgir ainda, vai levar a isso. Eu tenho lido muito livro sobre isso recentemente, mas acho que a gente tem que ir pro próximo clima. Vamos continuar aqui. Deixa só o Cogos falar e a gente vai pro próximo. Tem um ponto importante que é uma síntese do que o Pedro e o Renan falou. Aliás, eu nunca pensei que fosse concordar tanto com o Renan. Que é o seguinte. Vamos pra Suécia, porra. Eu tô falando sério, lá tem só mulher gata. Você tem um negócio pra gente resolver esse assunto. Mas o que adianta ser gato e usar burca? Não usa burca. O problema é o seguinte, né? As pessoas realmente estão tendo produtos que elas não tinham antes, coisas que elas não tinham antes, e elas se contentam com isso sem saber que isso é consumo, isso é hedonismo, isso não vai dar futuro para elas em termos de ganho de liberdade. Então, as liberdades que as pessoas têm enquanto o Estado tiver a capacidade de monitorar as informações, e informação é poder,
não é uma liberdade verdadeira, mas uma concessão que o Estado faz enquanto elas não representarem uma ameaça ao sistema. Exato. É verdade. Agora, um ponto que o Cogos colocou, que é a mudança da moral das pessoas, isso sim, do meu ponto de vista, é uma impossibilidade. A evolução biológica nossa é muito mais lenta que a evolução cultural. A maior parte das nossas falhas morais está intimamente ligada a nossos circuitos cerebrais mais antigos, aqueles sobre os quais temos menos controles. Medo, amor, ódio, desejo sexual, inveja, tudo isso é coisa do nosso cérebro reptiliano. Embora sempre possamos usar o nosso córtex humano evoluído para modular essas forças, a essência delas sempre vai estar lá. E levaria milhões e milhões de anos de evolução para mudar a essência das pessoas, para mudar biologicamente como o nosso cérebro é construído. Temos que conviver com esse material imperfeito que está aí mesmo, não tem jeito. Mas podemos contar sempre com a inteligência artificial, podemos contar sempre com a tecnologia. O caminho claramente é esse. Espero ter tornado mais claro o meu argumento. Esse meu argumento é embasado, como eu falei lá no outro vídeo. Tem o paper lá do Coase que vocês podem ler. E vocês podem julgar as evidências por vocês mesmos. Isso quer dizer que eu estou 100% certo? Eu não sei. É lógico que isso é uma estimativa que eu faço com base no melhor do meu conhecimento, na melhor das informações que eu tenho. A melhor previsão que eu consigo fazer para o futuro é essa. Em 20 a 30 anos, ou seja, em mais uma geração, a gente vai estar vivendo no Ancapistão. Tô apostando cerveja com quem quiser, hein? Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.